Bom dia a todos e a todas. É com muita felicidade que a gente está aqui no Dia de Defesa da banca de mestrado da Keila, orientada pelo professor Daniel de Araújo Martins. O professor ele teve um problema particular e me pediu, enquanto coordenadora do programa, para presidir essa sessão, né, de defesa do trabalho de mestrado intitulado Gestão da Informação e Sustentabilidade Informacional, o estudo do fluxo informacional no processo de monitoramento do Plano de Gestão de Logística Sustentável. Eu agradeço imensamente a disponibilidade das professoras, professora Marli, né, membro externa, e professora Andréa Carvalho, membro interna, de estarem aqui nessa manhã hoje conosco. Eu vou apresentar as professoras, começando pela membro externa, a professora Marli Dias de Souza Pinto. Ela é professora associada do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, doutora em Engenharia de Produção, mestre em Administração e graduada em Biblioteconomia, subcoordenadora do curso de Arquivologia da Universidade Federal de Santa Catarina, líder do grupo de pesquisa em Gestão da Sustentabilidade, com o projeto Perspectivas Científicas da Ciência da Informação na pauta do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, orienta mestrado, doutorado e supervisiona pós-doutorado, ministra disciplinas na temáticas de desenvolvimento sustentável, 17 Objetivos do Desenvolvimento de Sustentabilidade da Agenda 2030, na perspectiva da IFLA-FEBAB, sustentabilidade informacional, marketing da informação, estudo de usuários, enfim, uma série de outras disciplinas, compõe a Comissão de Desenvolvimento de Coleções de Rede de Bibliotecas Universitárias da Universidade Federal de Santa Catarina, possui um canal no YouTube, Sustentabilidade Informacional, e um perfil Sustentabilidade Informacional da rede social no Instagram. Então, professora, seja muito bem-vinda à defesa e ao nosso programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFRN. A professora Andréa Vasconcelos Carvalho, membro interna. Ela é doutora em Sistemas de Informação e Documentação pela Universidade de Saragoça, Espanha, mestre em Ciência da Informação e bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal da Paraíba, pós-doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, professora associada do Departamento de Ciência da Informação da UFRN, a qual foi chefa durante os anos de 2012 e 2016, é líder é docente, do curso de graduação em Biblioteconomia e docente permanente do PPGCI, e já foi coordenadora do programa, né, de pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento, é líder do grupo de pesquisa Tecnologia e Gestão da Informação e do Conhecimento, coordenadora adjunta do GT4, né, do ENACIB, Gestão da Informação e do Conhecimento, e tem interesse em Ciência da Informação, com ênfase na Gestão da Informação e do Conhecimento, especialmente em auditoria, curadoria e Gestão da Informação e do Conhecimento pessoal. Então, essa é a biografia rápida das duas professoras, né? A qual eu consultei o currículo Lattes. Obviamente, o professor Daniel, em conjunto com a Keila, pensou nessa banca por conta das temáticas, né? Então, a professora Marli com a sustentabilidade informacional e as suas demais experiências, professora Andréa com a gestão da informação e do conhecimento. Então, Keila, né? Eu vou já, então, passar a palavra para você disporá de 30 minutos aí para a apresentação do seu trabalho, e é com você. Bom dia a todos, né? Só refazendo as palavras de professora Gabriele, agradecer imensamente a participação de todas, a disponibilidade em poder contribuir com esse trabalho, né? O professor Daniel não está presente, mas ele está presente no trabalho, né? No contexto do trabalho. Como o trabalho ele é intitulado, a pesquisa é intitulada, né, Gestão da Informação e Sustentabilidade Informacional, um estudo do fluxo informacional no processo de monitoramento do Plano de Gestão de Logística Sustentável. Ele se contextualiza considerando o cenário atual, né, que nos últimos anos vemos passando por um processo de globalização que vem intensificando demandas de consumo, pressão sobre recursos naturais, trazendo consequências para a qualidade de vida e sobrevivência no planeta, tornando-se cada vez mais necessário estratégias, né, para conciliar necessidades humanas e a preservação ambiental, ou seja, promover um desenvolvimento sustentável. Isso é, aquele desenvolvimento que atenda às necessidades atuais, mas que não comprometa o futuro das gerações. Paralelamente, temos a informação, né, que os avanços tecnológicos possibilitaram o acesso, ampliaram esse acesso à informação, gerando uma explosão informacional, fazendo com que ela se tornasse uma matéria-prima, né, se consolidando como elemento essencial para a inovação e desenvolvimento e se tornando um elemento-chave como meio para impulsionar o desenvolvimento sustentável. Isso porque a informação ela possibilita
a compreensão sobre a temática, incentivar a participação social, apoiar projetos alinhados aos ODS, né, possibilita o monitoramento de ações sustentáveis, além de subsidiar processos decisórios. Dentro desse contexto, né, de perspectiva de informação como meio para impulsionar o desenvolvimento sustentável, surgem esses conceitos de informação sustentável e sustentabilidade informacional. O primeiro, ele é um conceito que possui duas vertentes, né, que foi proposto em 2010, que seria o desenvolvimento de informação sustentável, voltado para a criação e uso de tecnologias da informação eficientemente energéticas, né, e informação para o desenvolvimento sustentável, que é focado nos aspectos comunicativos da temática. E a sustentabilidade informacional, que foi proposto, né, é um conceito relacionado à produção da informação, né, sem comprometer os recursos que utilizam, e ao uso da informação de uma forma sustentável, como um meio, né, também para sensibilizar, conscientizar e mobilizar a sociedade. Então, enquanto a informação sustentável se torna um recurso, a sustentabilidade informacional é a prática da informação de forma sustentável. Nesse contexto de desafios globais, né, as discussões foram sendo intensificadas e, como resultado, agendas globais foram desenvolvidas. A mais recente é a Agenda 2030, né, firmada em 2015. Nesse documento, reconhece-se a importância do acesso, uso e compartilhamento da informação, como também se verifica tentativas, né, de unificar esforços em que tenta se integrar atores para promover ações mais sustentáveis que viabilizem a promoção do desenvolvimento sustentável. Para isso, os documentos eles acabam incentivando a participação de organizações e grupos dentro dessa temática. E considerando que a informação ela é um componente intrínseco de quase tudo que uma organização faz, a gestão da informação ela se torna esse meio de promover essa integração dentro das organizações, trazer a sustentabilidade para dentro das organizações por meio da gestão da informação. No Brasil, incluindo esse contexto de atores em prol do desenvolvimento sustentável, estão as organizações públicas, que, dada sua natureza e dimensão, ela vem buscando implementar ferramentas, né, buscando integrar eficiência administrativa e práticas sustentáveis. Dentre essas ferramentas está a obrigatoriedade imposta no decreto de 2012 de elaboração e implementação do PLS, que se torna uma ferramenta de gestão e planejamento que possibilita estabelecer práticas de sustentabilidade dentro das organizações. No contexto das organizações públicas, tem-se a FRN, que desde 2018 ela vem implementando o PLS. No entanto, o monitoramento do PLS 2021-2023, ele revelou que apenas 57% das metas foram atingidas e apontaram desafios relacionados à comunicação, integração, modernização de sistemas, além de não haver evidências de participação de centros e unidades acadêmicas como responsáveis por metas do plano. Então, considerando que a gestão da informação, ela contribui na integração e no alinhamento, e que o eficiente fluxo informacional ele é importante para que as informações cheguem às pessoas certas no momento oportuno, permitindo decisões mais assertivas, esses desafios relacionados à comunicação, modernização, alcance, integração, eles sugerem falhas na gestão do fluxo informacional e que justifica dificuldades relacionadas a aspectos, né, de comunicação, integração e alcance de metas. Com isso, considerando que o monitoramento do PLS, né, ele possibilita identificar oportunidades de melhoria e que a sustentabilidade informacional enfatiza o alinhamento da informação com o desenvolvimento sustentável, ainda não se sabe como o fluxo informacional no monitoramento do PLS ele pode ser otimizado a partir da abordagem da sustentabilidade informacional. Com isso, nós temos a seguinte pergunta de pesquisa: como otimizar o fluxo informacional no processo de monitoramento do PLS com base nos aspectos da sustentabilidade informacional? Tenha como pressupostos que o fluxo informacional, nesse processo, ele é desarticulado, comprometendo o monitoramento e o alcance de metas, e que acredita-se também que o desenvolvimento de um fluxo informacional integrado, com práticas de sustentabilidade informacional, ele promove a eficiência do fluxo, né, por meio da produção e uso responsável de recursos informacionais, contribuindo tanto para a qualidade do monitoramento, quanto da gestão da informação, como para a própria sustentabilidade. Para responder essa pergunta de pesquisa, foram definidos os seguintes objetivos. O geral, propor melhorias nesse fluxo, com base na sustentabilidade informacional, visando a otimização desse processo, e a promoção de uma gestão da informação mais integrada, eficiente e sustentável.
Para alcançar esse objetivo geral, foram delineados esses objetivos específicos, de mapear o atual fluxo, né, os agentes e suas etapas, investigar as barreiras presentes nesse fluxo e avaliar as práticas de gestão da informação e sua adequação aos aspectos da sustentabilidade informacional. Essa pesquisa ela se justifica academicamente, né, pela oportunidade, de uma maneira geral, de fortalecer o papel estratégico da informação e ampliar o repertório teórico da área da ciência da informação, especialmente no contexto daqui do Programa de Gestão da Informação, de Ciência da Informação daqui da UFRN, né, que seria uma temática, a inclusão de uma temática recente do programa. Além da contribuição teórica, ela também apresenta uma relevância social. Dentre elas está fortalecer os ODS 16, relacionado a desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes. O ODS 4, que refere-se à educação de qualidade, então, a partir do momento que ela possibilita fomentar a aprendizagem, né, decorrente da integração entre prática, sustentabilidade e gestão da informação, além de fortalecer processos institucionais que geram um impacto positivo para a sociedade. Institucionalmente, ela oferece uma oportunidade de inovação interna e ser um referencial em práticas de eficiência e práticas sustentáveis. E como justificativa social não, pessoal, tem seu interesse, o próprio interesse pela temática de sustentabilidade, que possibilitou participar de comissão e perceber o problema, né, até então relatado, tem uma especialização na área de educação ambiental que acaba proporcionando conhecimento teórico contributivo para o estudo, possibilitando o desenvolvimento, né, de desenvolver habilidades analíticas e técnicas para buscar uma solução. E a pesquisa ela acaba refletindo também o meu compromisso pessoal com a melhoria dos processos institucionais, né, aqui da UFRN, que é onde eu trabalho, e reforça o envolvimento com a temática da sustentabilidade e da eficiência informacional como estudante. O referencial teórico, né, ela foi organizada em temas que contribuem para a construção do conhecimento dentro desse contexto, e envolvem a gestão da informação, o fluxo, a sustentabilidade informacional e o próprio PLS, e todos eles são ligados pela informação. Então, a gente tem todo um conjunto de temáticas, mas todos eles tendo a informação como eixo central. No delineamento da pesquisa, né, agora mostrar como ela foi desenvolvida, cabe destacar que buscou-se garantir a integridade da pesquisa por meio da aprovação pelo Comitê de Ética, né, teve o consentimento informado dos participantes, em que eles assinaram o termo de consentimento livre, esclarecido e o termo de gravação de voz. Teve a garantia também da proteção dos dados, sigilo dos participantes, além de ter tido análise institucional. Então, essa parte da questão ética da pesquisa ela foi toda garantida. Para alcançar o objetivo geral, que foi propor melhorias, né, foram utilizadas as seguintes técnicas de pesquisa, né, que foram a pesquisa bibliográfica, que utilizou-se como instrumento de fichamento, a pesquisa documental, que utilizou-se de um roteiro de pesquisa documental, né, que foi dividido com 13 pontos a serem observados nos documentos. A entrevista, que ela contou com um roteiro com 33 questões, porém essas questões elas estavam divididas entre pessoas responsáveis por metas e pessoas não responsáveis diretamente por metas. Então, quem era responsável por metas teve uma média, eram 20 perguntas que eles respondiam, e os que não são responsáveis eram 13 perguntas. E a própria observação direta, que também foi autorizada a minha participação, que ocorreu no dia 4 de abril, nela foi-se utilizado um roteiro de observação, que ele foi estruturado em 6 eixos a serem observados. Todas essas técnicas e os instrumentos possibilitaram uma triangulação dos dados e, através da análise de conteúdo, chegou-se aos resultados da pesquisa. Todos esses instrumentos, eles foram estruturados com base nas etapas do fluxo informacional apresentado no estudo de Dutra e Barbosa, em 2020, em que eles evidenciaram as etapas de gestão da informação mais recorrentes na literatura, né, e foi incluído a etapa de medição e acompanhamento, que, segundo os autores, é uma etapa importante, mas que nos fluxos que eles analisaram, era uma etapa pouco utilizada, pouco mencionada. Então, os instrumentos, ele buscou identificar o fluxo com base nessas 11 etapas, que é a identificação de necessidades, coleta, tratamento, análise, até a etapa de descarte.
Essa pesquisa, o cenário, né, de investigação é a UFRN, né, como foi mencionado anteriormente, é uma instituição com mais de 60 anos e conta com 5 campos distribuídos pelo Estado. A sua visão, ela abrange, dentre outros, né, a promoção do desenvolvimento humano, a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, democracia, cidadania, e ela vem buscando, né, como sua visão de futuro, se consolidar como instituição inovadora, inclusive e socialmente referenciada. Ela adota um modelo de gestão democrática, pautado na descentralização acadêmica e administrativa, e sempre vem buscando promover a sustentabilidade socioambiental em suas atividades. Então, esse cenário da UFRN, né, essa sua história, essa sua missão, além dos desafios enfrentados com o PLS, ele acabou se tornando um ambiente favorável para o desenvolvimento da pesquisa. Os participantes da pesquisa, eles são membros da comissão gestora, né, que é uma comissão formada por essas unidades, né, de corretoria de planejamento, gestão de pessoas, de infraestrutura, administração, além de unidades de interior, campus central e unidades acadêmicas especializadas. Dentre esses membros, foram utilizados 3 critérios, que seria a continuidade de atuação ao longo do período considerado, o envolvimento nas discussões e pelo menos um representante por unidade. Aplicando esses critérios, foram selecionados 6 participantes, que foram os entrevistados e contribuíram para a pesquisa. Agora a gente vem para a parte dos resultados da pesquisa. Né? Inicialmente está sendo apresentado a caracterização dos participantes, né? Aqui nós temos a comissão gestora, e com base nas entrevistas, pode-se perceber que ela é uma comissão heterogênea, né? Com várias formações acadêmicas de turismo, gestão de políticas públicas, engenharia. Ela tem um alto grau de escolaridade, então os membros eles ficam entre doutores e mestres, né? Possuem uma ampla experiência institucional, né? Que é marcada por tempos de serviço de 8 até 41 anos, na função como gestores tem de 2 anos e meio a 6 anos. Há essa diferença do grau de responsabilidade sobre as metas. Existem os que têm atribuições específicas sobre cumprimento do PLS e outros que não fazem essa responsabilidade direta, ele atuando mais nas discussões e trazendo os seus contextos. Para esses agentes, eles contribuíram para que eu pudesse mapear o fluxo informacional. Então, aqui eu estou apresentando o fluxo atualmente empregado, né, dentro do processo de monitoramento. Observou-se que ele é formado por 10 etapas, consegui identificar 10 etapas nesse fluxo, e que ele se dá por etapas formais e informais. Ele se inicia, né, na etapa de identificação das necessidades informacionais, a partir da planilha compartilhada que eles utilizam, lá onde tem as metas, o indicador que eles devem preencher, a partir e relatar dificuldades que eles tiveram ao longo. Então, a planilha se torna um meio de identificar essa necessidade informacional. A partir daí, o membro, ele parte para a coleta da informação, ele identifica o que precisa, ele parte para a coleta da informação, seja nos sistemas ou diretamente com técnicos dos seus setores para coletar essa informação. Alguns, com auxílio da planilha auxiliar, ele faz o tratamento dessa informação, ou seja, ele pega aquele ali e transforma no indicador, calcula a porcentagem, fazem análise crítica daquele dado, se aquele resultado ali, né, como é que ele está em relação ao que está sendo estabelecido ou não. Essa mesma etapa, ela também ocorre na disseminação, quando está tendo ali a discussão, né, sobre o andamento do monitoramento. Esses dados tratados, eles são inseridos na planilha compartilhada, ou seja, eles são organizados, depois eles são armazenados no Drive. No dia da reunião, ocorre essa recuperação da informação, né, a partir do Drive, ali onde ocorre a análise crítica da informação, as discussões, os relatos, como é que está o andamento, é uma disseminação mais de forma oral, né, as discussões. Também verificou, paralelamente, né, no momento de disseminação da informação, a essa etapa de medição e acompanhamento dos resultados, em que se evidenciou que, no início da reunião, o presidente que conduz, né, a reunião, ele retoma encaminhamentos dados em reuniões anteriores, né, para verificar como é que está o andamento de determinada ação que foi determinada, ou então se houve
determinado que eles iam fazer uma apresentação em algum outro local, ocorre um relato de como foi essa ação. Então, há esse acompanhamento, né, das orientações que foram dadas em reuniões anteriores. Da disseminação, surgem ali informações que são disponibilizadas para uso. Então, essas informações disponibilizadas, elas ocorrem para ser utilizadas no âmbito interno da própria comissão, né, que seriam subsídios na ajuste de metas, decisões estratégicas, definições de novas ações institucionais, e no âmbito externo da comissão. Essas informações ali discutidas, elas são utilizadas para apoiar decisões, orientações sustentáveis, em alguns casos, elas embasam a proposição de atividades acadêmicas e, de forma pontual, há uma divulgação pública nos relatórios, eventos pontuais em redes sociais e algumas palestras que são dadas. Durante também, buscou-se observar a interação desses agentes durante a reunião, então, na observação direta, eu busquei ver como era a interação entre eles, então, observou-se que a Propan, que é esse agente A1, o central aqui da interação, ele fica na centralidade do processo comunicacional. Então, a interação em si, ele se torna mais ele conduz a reunião e é o nó central da comunicação ali na reunião. Dentro desse fluxo foram possibilitados também identificar algumas etapas críticas e fragilidades que variam em torno de precisão e detalhamento de informações, inexistência do sistema específico, uma ausência de padronização, há uma lógica de acumulação de registros, não há uma página institucional dedicada à sustentabilidade, ao PLS. Os formatos que são disponibilizados as informações nem sempre são claros, não são atrativos, não, há uma comunicação interna ineficiente, observou-se também que há um baixo envolvimento da comunidade acadêmica dentro das ações, não há uma estratégia sistemática, né, que busque engajar a comunidade acadêmica nas ações sustentáveis, há um uso interno limitado, não há um acompanhamento em tempo real, né, das ações, assim como também não há a prática de eliminar as informações, não há essa questão de descarte de informações, e isso pode gerar uma sobrecarga informacional, né, fragilizando processos decisórios, considerando que o próprio descarte em si, ele acaba otimizando recursos de armazenamento, facilitando a recuperação da informação. Então, a partir do mapeamento do fluxo e a identificação dos agentes dessas etapas, aqui a gente atendeu o primeiro objetivo específico do estudo. O segundo objetivo está relacionado às barreiras identificadas nesse fluxo. Então, essas barreiras identificadas, elas são de ordem da terminologia, ou seja, uma linguagem técnica dificulta a compreensão, competência técnica, né, uma vez que os membros são designados por cargos, então eles não se sentem competentes para opinar nas metas, nas ações dos outros colegas. Há uma sobrecarga de atividade, uma vez que os membros, eles não têm apenas atividade ali, eles têm atividades docentes, técnicos, acumulados com função de gestão, isso acaba limitando o tempo para eles poderem participar. A própria cultura organizacional, em que observa-se que não há uma integração nas etapas de coleta, não existe uma prática de compartilhamento de informações. A má comunicação, em que observou-se informações incompletas, a ausência de clareza, né, isso acaba prejudicando a tomada de decisões. A própria representação da informação, em que os relatórios eles são predominantemente textuais e há uma disseminação mais oral, né, não há uma forma visual mais fácil para compreender, às vezes, as informações que estão postas ali. Também há barreiras de ordem tecnológica, né, pela ausência do sistema informatizado e uso de ferramentas fragmentadas. Há a barreira também do acesso à informação, uma vez que os próprios documentos são difíceis de encontrar no portal institucional e não existe uma página específica e a disseminação ela se torna restrita, como também uma barreira de tempo e obsolescência da informação, uma vez que não há um monitoramento contínuo, ele leva a informações desatualizadas, em que, às vezes, a comissão ela não consegue agir no tempo oportuno de determinado problema. O terceiro objetivo específico está relacionado a identificar as práticas de gestão da informação e a sua adequação aos aspectos. No desenvolvimento da pesquisa, né, buscou-se identificar essas práticas e elas, como resultado, né,
Pode-se observar que a comissão ela tem essa prática de observar a planilha para identificar informações necessárias, a coleta de informações, ao tratamento, análise, organização. Essas práticas de gestão elas estão relacionadas a aspectos como gestão sustentável da informação, que está relacionada a racionalizar recursos, minimizar desperdícios, a sustentabilidade ambiental, que está relacionado a minimizar os impactos, né, de produção, uso, descarte dos recursos, a própria preservação da informação, que busca assegurar a privacidade, segurança e disponibilidade, a transparência na comunicação, que seria a disseminação clara e honesta, né, da informação. Tem também aspectos da sustentabilidade, como a conscientização e mobilização social, ou seja, buscar promover ações que contribuam para sensibilizar a sociedade, né? Além da própria ética também da informação, que está relacionado a buscar incorporar valores e princípios na formação e práticas profissionais para o uso responsável e consciente da informação e das tecnologias. No entanto, não se observou o aspecto de acesso equitativo. Apesar de ter iniciativas, né, de disponibilização de relatórios, o esforço em disponibilizar acesso por meio digital, mas eles são de forma incipiente, eles não se configuram como inclusivos e acessíveis. Com base nessas evidências coletadas, né, propõe-se um novo modelo de fluxo, né, permanecendo o caráter cíclico, formalizando a etapa de descarte, que até então não existia, né, otimizando recursos de armazenamento, facilitando a recuperação da informação, há um aprimoramento da etapa de medição e acompanhamento, e todo esse fluxo, ele passa a ser apoiado pela implementação de um novo módulo dos sistemas integrados, em que ele passa a ser destinado a apoiar o PLS e suas metas. Esse novo módulo, ele seria parametrizado, né, com as metas do plano, todos deveriam registrar, terá um glossário de termos, faria um tratamento automatizado, organização e mecanismo de buscas e filtragem, além de possibilitar a emissão de relatórios, alertas de prazos e pendências. Como também, além desse fluxo, desse novo fluxo proposto, também sugere-se uma página pública, né, sobre a sustentabilidade, com vídeos interativos, acessíveis, infográficos, cards em redes sociais, treinamento para os membros, além de ações itinerantes em centros e unidades acadêmicas. Tudo isso de uma forma para tentar reunir esforços, né, em promover as práticas sustentáveis dentro da UFRN. Dentre as relações, as proposições, né, demonstra-se aqui como essas proposições elas se alinham com os aspectos da sustentabilidade informacional. Então, esse novo módulo que possibilita o repositório digital, controle de versões, padronização, relatórios interativos, armazenamento, consulta, ele possibilita aspectos da sustentabilidade informacional relacionados à transparência, preservação, conscientização, à gestão sustentável, a adotar soluções digitais, né, energeticamente eficientes, também está relacionado a tecnologias sustentáveis, a oferta de capacitações, promoções de uso da informação relacionadas à ética, além como também buscar promover atendimentos e divulgações em diversos formatos, por diferentes canais, ele contribui para o acesso à informação, a conscientização, mobilização social, além da própria sustentabilidade ambiental da informação. Então, considerando, né, com essas propostas, podemos afirmar que o objetivo geral, que seria propor melhorias no fluxo com base na sustentabilidade, visando a otimização do processo e a promoção da gestão da informação mais integrada, eficiente e sustentável, ele foi atingido à medida em que mapeou-se o fluxo, né, identificando agentes e etapas críticas, foram identificadas barreiras nesse fluxo, avaliadas as práticas de gestão da informação e sua adequação à sustentabilidade informacional, para posteriormente ser propostas melhorias nesse fluxo. Os resultados revelaram que o monitoramento do PLS, né, ainda que desarticulado, ele apresenta etapas, né, do fluxo da informação, não foi identificado, apesar de não ser identificada ações que caracterizem a etapa de descarte, se confirmou que atores estratégicos ainda não são plenamente integrados. Esse fluxo ele é marcado por fragilidades, e essas fragilidades elas estão associadas à presença de barreiras informacionais que acabam atravessando esse fluxo. As contribuições desse trabalho, elas podem ser apontadas nas dimensões acadêmicas, a ampliar a discussão, né, sobre a sustentabilidade informacional, sua aplicação em contextos, integrando esse conceito com mapeamento do fluxo e melhoria,
né, dele. Institucionalmente, ele oferece um diagnóstico das práticas atuais e uma proposta de melhoria capaz de orientar a comissão gestora em superar barreiras, potencializar práticas informacionais. E no contexto social, ela reforça a importância da transparência, acesso à informação, a mobilização, de envolver a comunidade, né, e fortalecer o papel da universidade, contribuindo assim com o ODS 4, né, ao promover a oportunidade de aprendizagem, e o ODS 16 a buscar fortalecer instituições eficazes e responsáveis. No entanto, ele apresenta limitações, como recorte metodológico, que foi a fase de monitoramento. Ele ficou restrito a um estudo de caso, que limita sua generalização. Além de análise documental e entrevistas, elas revelam um período específico, né, que pode sofrer influência de contextos que não se repetirão em outros ciclos, além da própria característica da pesquisa qualitativa, que possibilita vieses interpretativos. Como sugestões para pesquisas futuras, tem-se sugestões de investigação sobre como a tecnologia da informação pode apoiar a sustentabilidade informacional em processos complexos, estudos comparativos entre diferentes universidades, buscando identificar padrões e boas práticas replicáveis de gestão da informação e sustentabilidade informacional, além de buscar aprofundar uma análise da participação social e de mecanismos de devolutivas externas como meio de ampliar a transparência e o engajamento social no contexto de ações sustentáveis. E assim finalizamos. Essa é uma frase que eu acabei criando para colocar no próprio trabalho, né? Em que diz que a informação sem gestão é ausência de rumo, gestão sem sustentabilidade é ausência de esperança, sustentabilidade sem informação é ausência de transformação. Muito obrigada. Muito bem, Keila. Parabéns aí pela apresentação, o tempo certíssimo e pelo domínio, né? Pelo trabalho em si, enfim. Eu já vou passar a palavra para as professoras, para a professora externa, a professora Marli, para ela seguir com a arguição dela. Ok, obrigada, Gabriele. Bom dia, Keila. Bom dia, Gabriele, aqui representando o professor Daniel, né? Bom dia, professora Andréia. Muito bom rever, matar saudade. E as demais pessoas que estão assistindo. Então, primeiramente, eu agradeço o convite da Keila e do seu orientador, professor Daniel, por ter me dado a possibilidade de acompanhar a trajetória da Keila desde a qualificação do projeto até agora a dissertação, né? Eu até gostaria de citar, até escrevi uma coisa para não esquecer. O nosso momento acadêmico se reveste de uma economia de leitura, isso é fato. Ao contrário da sua dissertação, Keila, que se reveste de uma leitura consistente, de qualidade e aprofundamento, apresentando autores fundamentais à temática e dão suporte teórico. E ao ler tudo isso, eu estava verificando que você faz um mestrado profissional, é isso? E aí, Keila, eu fiquei pensando assim, o que falta aqui para ser uma tese? Se tem tanta leitura, então parabenizo aí pelas leituras que você fez, é uma delícia ler esse teu trabalho, né? E também quero dizer da minha alegria, é uma leitura fluida, uma leitura encadeada, uma leitura agradável. Quero dizer também da minha alegria pela utilização da sustentabilidade informacional, como contribuição aí significativa para a ciência da informação, para a sociedade como um todo, né? O que incita proporcionar entendimento, conscientização dos problemas atuais e importantes as dimensões ambientais, sociais, econômicas que vivenciamos cotidianamente, né? Então, eu gostaria de prosseguir, que eu acho que você deveria prosseguir essa temática no doutorado, é uma temática que precisa de muita gente falando disso, porque o que nós vivenciamos hoje, principalmente questões, vamos começar pelas climáticas, são variáveis incontroláveis, e depois vamos falar das questões sociais e econômicas agravadas por uma série de eventos. Se não houvesse esses eventos, já seriam sérias as questões que nós temos nacionalmente sobre economia e questões sociais, né? Então, assim, não são muitas considerações que eu vou fazer,
mas eu quero que você, professor Daniel, fique bem à vontade para catar, se realmente achar conveniente. Aqui eu estou falando isso para a professora Gabriele, né? Então, eu começo assim pelo resumo. Eu vou te contar uma história. Eu tenho aqui um papelzinho que eu vou te mandar, que agora eu estou seguindo por ele, e depois eu também faço algumas pequenas alterações ou sugestões, eu diria, não seriam alterações, sugestões na sua dissertação, mas são muito poucas coisas, é um olhar diferente, um olhar de fora, né? Quanto ao resumo, eu acho que o resumo é o primeiro contato com o leitor. O teu resumo está maravilhoso. Não tenho nada para dizer, a não ser duas coisas que eu gostaria que você pensasse um pouco. Que não usasse as siglas. Então, eu deixei lá tudo sem siglas e também tu não precisa daquela citação daquele autor. Não precisas mesmo. Então, assim, como isso aí vai ficar mundialmente, e eu vou mandar todo mundo ler, eu gostaria, então, de dizer essas questõezinhas só do resumo, porque é o primeiro contato do leitor, né? No mais, eu não tenho mais nada para dizer. Eu queria falar um pouquinho também de como é que surgiu a sustentabilidade informacional. Você tem aqui, no seu argumento, tudo que eu vou dizer, de uma maneira muito significativamente e fundamental, que nós precisamos tratar isso na ciência da informação, né? Então, quando nós começamos a pensar na sustentabilidade informacional, foi bem quando a IFLA esteve presente lá na reunião da ONU em 2015 e se responsabilizou em passar isso para as bibliotecas, os ODS, para as bibliotecas tratarem disso. E nacionalmente, a FEBAB também hoje dá uma significativa contribuição para que isso realmente ocorra, né? Então, a FEBAB, a IFLA internacionalmente, a FEBAB nacionalmente. Então, nesse contexto, nós, enquanto pesquisadores da ciência da informação, entendemos que a IFLA, que a biblioteconomia e a IFLA, tudo abarca a ciência da informação. E que, para fortalecer realmente os ODS, nós trouxemos a ciência da informação. Agrupando a essas três dimensões do desenvolvimento sustentável, a ambiental, social e econômica, uma contribuição significativa que nós entendemos ser a sustentabilidade informacional. Porque, na verdade, que muitas pessoas precisam saber que nós estamos vivenciando questões que muitas vezes são motivadas pelo próprio homem, né? Então, aí, essa é a contribuição maior e eu parabenizo você por ter escolhido essa temática, continue nela e todo mundo que puder tratar em suas dissertações, suas teses, a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável como um todo tem espaço. Academia, e até eu queria te falar, eu vou falar antes que eu me lembre agora, tem um quadro que vou lembrar agora, eu vou falar já. Um quadro novo seu lá dos marcos institucionais da UFRM, relacionado à sustentabilidade, eu acho que vocês poderiam, não sei se vocês já têm, fazer um acesso ao PNUD, Programa de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, que trabalha com as universidades. Então, tem um programa muito interessante, eu não sei se vocês têm, mas é interessante pensar um pouco nisso. Ele chama Rede ODS Universidade. É um espaço para aplicar os conceitos acadêmicos em projetos e debates sobre desenvolvimento sustentável. Então, aí é uma dica. Vamos lá. A gente aqui tem que mostrar trabalho, né? Brincadeira. A gente tem que fazer a leitura da gente e também fazer algumas considerações. A tua pergunta de pesquisa, você está assim, como otimizar o fluxo do processo de monitoramento do PLS, da UFRN, né? Aí eu fiz uma inversão, botei o contexto para o final, o lóculo do estudo no final. Então, eu deixei aqui para vocês pensarem como otimizar o fluxo com base nos aspectos da sustentabilidade informacional no processo do Plano Logístico Sustentável da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como, né? Aí eu botei também tudo por extenso, que é bom colocar por extenso, porque às vezes nós que somos da universidade sabemos o que é o FRM, sabemos o que é PLS, mas às vezes o leitor não sabe, né? E aí, Keila, eu vi você assim, muito acanhada no objetivo. Partindo do princípio
que você está fazendo um mestrado profissional, a gente parece-me que tem que sempre entregar um produto. E tu fez esse produto. Esse produto é maravilhoso talvez não seja a palavra, é um produto consistente, de muita informação. Aí eu sugeri, o teu objetivo geral é assim, está lá na página 22, propor melhorias ao fluxo informacional com base na sustentabilidade informacional, processo de monitoramento PLS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí tu tem uma coisa além, depois do objetivo, visando a otimização do processo, Eu, para mim, esse visando a otimização do processo, que está no fim do objetivo, ele é uma justificativa, e tu já justificou. Então, eu acho que até poderia tirar ali. E a minha sugestão, que me parece que reflete realmente o teu trabalho, é propor um modelo de fluxo com base na sustentabilidade informacional para o processo de PLS da UFRN. Por que eu digo isso? Porque você tem, agora aqui eu não vou poder, você tem um modelo, e o modelo é muito maior do que melhorias. Eu acho que primeiro tu faz as melhorias, depois tu faz o modelo. Então, para mim, o objetivo é modelo. E aí, é por isso que eu te digo que você foi muito acanhada, foi muito nessa questão. Você me propõe um modelo aqui, e durante toda a sua apresentação, muitos gráficos, quadro corretamente apresentado, com cronologia, com tudo mais. Então, assim, para mim, você tem um modelo. Tá? Eu coloquei também, tirei algumas coisas sobre objetivo específico, depois você vai ver. Eu não gosto da palavra atual, porque não mapear o fluxo, né? Identificando os agentes, investigar as barreiras. Eu tirei a palavra atual onde ela tinha, né? Porque, na verdade, se tu está falando agora, ele é atual. E o objetivo C, Keila, eu fiquei meio em dúvida ainda, porque avaliar as práticas, será que não é descrever as práticas? Deixei aqui também para vocês verificar. Esse é meu olhar externo, né? Aí eu vi que na justificativa, eu avalio como excelente a tua justificativa, tá? Eu nunca tinha visto uma justificativa. Chega um determinado momento que tu até me apresenta a originalidade da dissertação, que isso é uma coisa que a gente exige, e ela é realmente original, se exige muito na tese, né? Ali tu avalia com cuidado para dizer que as quantidades da temática, lá na justificativa, quando tu faz uso dos quadros da Scopus, da Web of Science, da Abrap, da BDTD, acho que é o repositório de vocês, né? Tá lá isso aí está na página 24. E aí, quando chega na metodologia, você representa esse quadro também. Eu não sei, Keila, eu acho que talvez esse quadro que está tão bem preenchido pode ser ir lá para a metodologia, mas isso é desnecessário, é só leitura. Se você entender que não precisa, ok. Aqui na página 26 da justificativa, tu traz uma coisa assim criteriosa, tu traz uma justificativa criteriosa sobre o fortalecimento das ações sustentáveis dos ODS 16 e 4. Ali tu traz a educação, que é o locus nosso, universidades federais, e você traz a 16, que é a ciência da informação, está ali também, né? Apresenta uma justificativa social, pessoal, e ainda aponta a inovação do seu estudo. Então, parabéns pela justificativa. No referencial teórico, é gostoso de ver, e aí eu fui listando o jeito que você traz encadeado essa leitura. Você vai da gestão da informação, no contexto da ciência da informação, fala do fluxo como propriedade, apresenta modelos, elementos e fatores que influem os fluxos e traz ainda barreiras informacionais. Na sustentabilidade informacional, tu alinha, na página 60, os desafios, as potencialidades, os aspectos práticos da sustentabilidade, e isso se faz necessário porque nós precisamos de gente que fale disso, que acrescente isso, da ciência da informação, a quarta dimensão que a ciência da informação pode trazer para as ODS. E daqui um pouco, se tu começar a trabalhar mais, tu vais lá para a ONU, na próxima reunião.
Eu tenho um aluno, o Genilson Geraldo, que é hoje quem trabalha mais. Tem um ponto da nossa vida que nós começamos a deixar, né, os legados, né? E o Genilson hoje trabalha mais essa questão e eu sempre do lado dele. Então, ele precisa realmente trabalhar isso, porque o que nós precisamos das ODS é sim as bibliotecas, é sim a ciência da informação e a quarta dimensão de sustentabilidade, para que a sociedade, as organizações entendam que isso representa em futuro para o planeta e para os humanos, né, para a humanidade. Até me emocionei aqui. Eu conheci o PLS, assim, porque ele é descrito, e depois ela me traz uma síntese teórico-conceitual. Todos os seus quadros apresentados, todos apresentados ao longo do estudo, têm precisão e cronologia. Porque, às vezes, a gente recebe algum trabalho que não está numa ordem cronológica, a gente não consegue. O teu, tu começa do início e vai evoluindo. Então, assim, é muito agradável ler essas questões. Percurso metodológico. Olha, o percurso metodológico, quando você publicar, ele vai ser o exemplo dos meus alunos. Eu vou pedir que sempre leia o seu percurso metodológico. Vou começar pelas considerações éticas. Eu nunca vi escrever sobre consideração ética com tanta firmeza, né? Aquele quadro 7 é impecável, a caracterização da pesquisa, traz com excelência aquele esquema, tudo que você aponta e diz, as estratégias de investigação, o contexto. Aí eu já falei do PNUD. Agora eu só tenho uma coisa para te perguntar, Keila. Lá no 3.5, na página 92, não precisa nem ir lá, é simples o que eu vou te perguntar. Tu traz assim, universo participante e corpos da pesquisa, na página 92. Eu acredito que a palavra universo não precisaria estar, porque, na verdade, tu fez uma escolha aleatória, uma escolha de 6, né? Eu acho que também o número 6 entrevistados, é isso? É uma seleção intencional, tu definiu... Eu acho que tu não definiu nem o universo, nem a amostra, só participantes, mas isso é para tu verificar. Tu acha que é isso? Que foi só 6 participantes, só para eu ter certeza no que eu estou dizendo. O microfone, Keila. Quando eu considero o universo, para mim, é todo o grupo da comissão gestora. E participantes, para mim, foi a amostra. A amostra, que na realidade seriam a seleção dos 6 participantes. Tanto é que eu utilizei esses 3 critérios intencionalmente para selecionar os 6. Mas, para mim, o universo é o universo do grupo. Desculpa, o total do universo qual é? Seriam os membros... Agora, deixa eu tenho que contar aqui no quadro. São 2, 4, 6, 8... 10, 12, 14, 19, com 4, 23. Então, assim, aí tu vai ter que dizer universo composto por 23. E a amostra composta por 6, é isso? Tu pode usar o universo... Seria nessa linha, universo composto de 26 pessoas, e dentre eles foram selecionados 6. Que participaram, né? Desculpa, eu não vi esse número dizendo que o universo é 23. É porque, na realidade, é somado. No quadro 10, tem unidades que compõem a comissão gestora. Aí eu coloco unidade PROPLAN, tem um titular e um suplente. Ah, mas tu não dá o total. Não. Eu posso incluir até nesse quadro. Eu posso colocar uma última linha como total de membros. Aí... 23. Aí fica o universo. Pronto, vou fazer aí isso. Fica o universo. Aí ficou prontinho e tudo mais. A triangulação, tu sabe que eu subo para alguém fazer triangulação. Meu Deus. É uma coisa aí, você faz aqui, ó, impecável o seu trabalho. Impecável o seu percurso metodológico aqui. A figura, eu não sei porque eu anotei a figura 7, acho que eu gostei muito. Fluxo informacional. Esse fluxo informacional que você traz aqui do monitoramento do PLS, na página 132,
é de muita consistência, Keila. A relação entre as práticas, isso aí até a professora André, mas aqui eu vi a relação entre as práticas de GI e a sustentabilidade, na página 103, parabéns. E eu, para mim, na página 171, 171 é um número estranho, mas é 171, ali está o seu modelo, Keila. Não deixa ninguém pegar esse modelo, menina. Eu acho que vocês devem pensar que tu fez o modelo. Se tu deixar bailando aí, eu vou lá e pego esse modelo. E aí, na página... Eu não sei a página, agora, mas eu vou falar. No 5.2, você faz melhoria proposta ao fluxo. Eu faria o contrário. Eu faria as melhorias propostas ao fluxo, depois fazer o modelo. Tu deixou... Eu lembro assim, tu deixou o modelo que pode ser seguido por todo mundo, meio que de segundo plano. É por isso que eu falo, a tua... Como é que eu falei? Foi... Não é escasso. Foi, assim, muito acanhado. O acanhado é por causa disso. E eu trocaria a única coisa, melhorias propostas e modelo. E traria no objetivo geral a proposta de modelo, porque isso aí vai ser bastante utilizado em outras realidades, com certeza. E depois de dizer tudo isso, eu só posso dizer que as considerações finais foram consistentes e cumpriu a proposição do estudo. Então, parabéns mais uma vez pela leitura apurada. Eu sei que você faz parte, né, ou estudou gestão ambiental, né? Então, eu entendo o teu apelo aqui para que a sustentabilidade informacional venha tocar e refletir, conscientizar, ou sensibilizar, conscientizar e mobilizar essa população para as coisas que eu não imaginei que fosse estar assistindo em relação às questões climáticas, questões sociais, ainda mais uma pandemia que nós nem sabíamos que íamos passar, umas questões políticas que estão envolvendo, né, as questões econômicas e por abrangência, vou falar abrangência, mas não é essa palavra, por abrangência as questões sociais, né, de desemprego, de violência. Então, assim, mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui com vocês, saber que aquela ideia que a gente teve lá, ela está sendo disseminada, está produzindo frutos, nós precisamos desses frutos enquanto pessoas, seres humanos, e eu só tenho para te dizer isso. Vou te mandar todas as questõezinhas que eu anotei, vou te mandar... E é só isso mesmo, vou te mandar a tua dissertação, porque às vezes eu estava lendo e escrevendo ao mesmo tempo, pode ter passado alguma coisa que eu tenha achado interessante colocar, mas eram isso. Eu agradeço e devolvo, então, a palavra à professora Gabriele e um abraço para o professor Daniel aí pela condução desse trabalho. Obrigada. Muito bem. Obrigada, professora, pela leitura tão cuidadosa, né? A atenção despendida aí nesse trabalho da Keila. Keila, você quer fazer algum comentário, alguma consideração antes de eu passar a palavra para a professora Andréia? Não, só agradecer mesmo as contribuições do professor Marley. Eu vou ver, assim, bem alinhado mesmo, assim, mas agradecer pela participação desde o momento da qualificação, né, do aceite do convite. Desde quando eu estava escrevendo o projeto, eu tinha na mente de tentar chamar, tanto é que quando o professor Daniel falou assim, vamos ver quem vai ser as pessoas. Aí me veio, eu disse, não, vou tentar. Aí foi quando eu tentei com o professor André e conseguimos o contato e hoje está aqui o fruto do trabalho. É agradecer mesmo aquelas orientações da qualificação que a senhora passou, tudo eu tentei seguir, que realmente contribuiu bastante para a fluidez do trabalho. Muito bem. Então tá. Professora Andréia, seja bem-vinda. É com você esse momento agora da arguição. Muito bem, muito obrigada, Gabriele. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. Bom dia e meus parabéns, Keila, pela excelente apresentação, excelente exposição que fez. Eu quero cumprimentar também todas as pessoas presentes, né? Vejo várias carinhas aqui conhecidas, colegas queridos do CCSA, não é? Que estão aqui em peso, prestigiando a defesa de Keila, não é?
E eu, obviamente, né, quero cumprimentar a professora Marli, é uma alegria reencontrá-la aqui, né? E cumprimentar também todos os alunos, né, do PPGCI que estão aqui também assistindo, aprendendo, né, nesse momento tão importante. Então, obviamente, a primeira coisa a dizer, não é, a Keila e a Daniel, né, aqui representada pela professora Gabriela, é meus parabéns em letras garrafais, porque é um trabalho de qualidade, né, é um trabalho excelente, é um trabalho que dá alegria de ler e dá também, Keila, uma alegria imensa olhar para trás e ver o seu projeto, o seu processo, né, no PPGCI, né? Realmente para mim foi muito feliz. Eu fico pensando, né? Sim, bendito recurso, Keila. Que bom, que inspiração você ter entrado com aquele recurso e ter ingressado no nosso programa, porque você foi uma aluna magnífica, né? Em todos os momentos, seu comprometimento, sua dedicação nas disciplinas, né? Na construção do seu projeto, na qualificação, até chegar aqui. E realmente você tem uma dissertação que, como a professora Marli trouxe, né, colocou muito bem, é uma dissertação excelente, né? Desde a temática que você escolheu, que é uma temática extremamente relevante para o contexto atual, necessária, diria até urgente, não é? E que você trabalha essa temática com profundidade, com uma fundamentação teórica consistente e trazendo efetivamente, né, uma forma de implementar essa temática na nossa instituição, na UFRN, né? Como fazer com que essa temática seja vivenciada, seja implementada, né? Unindo, né, de forma tão competente, né, a sustentabilidade, né, com a gestão da informação, a clareza que você trouxe ao relacionar todos esses conceitos. Então, só realmente lhe parabenizar pela excelência do trabalho, não é? Então, assim, dizer que considero, vou fazer logo umas considerações gerais sobre o trabalho e depois eu vou apontar alguns aspectos, também assim, coisas muito pontuais, que eu considero que carece aí uma análise, um repensar, né, seu, juntamente com o professor Daniel, né? Então, assim, dizer, Keila, que eu considero problema, objetivos e justificativas adequados, como a professora Marli disse, né, aquela percepção que ela teve do objetivo geral, né, que em lugar de dizer propor melhorias, eu acho que você pode sim dizer propor um modelo no objetivo geral, também destacar a qualidade das suas justificativas, né, tudo muito bem consistente, bem fundamentado, a fundamentação teórica atualizada, pertinente, consistente, você não deixou nada, né, no que concerne aos seus objetivos, sem a amarração, né, teórica necessária, né, e você trouxe autores clássicos, você trouxe também muito da literatura mais atualizada, e parabenizo por isso. O percurso metodológico está muito bem escrito, né, muito bem descrito, né, você preza realmente pela reprodutibilidade da sua pesquisa, porque você diz com todo detalhe o que você fez, por que fez cada escolha, né, isso é muito importante, né? Quero destacar também todo o seu trabalho, a qualidade e a pertinência dos quadros, das ilustrações, isso enriquece muito, facilita a leitura, ajuda a compreender os argumentos e as ideias que você nos apresenta. Destacar também a qualidade dos apêndices que você trouxe, né? Parabéns. Os resultados, de fato, foram analisados à luz da literatura. Às vezes a gente vê dissertações em que o mestrando ele analisa os dados com base apenas na sua percepção, sem remontar ao referencial teórico que adotou. E você fez isso, né? Amplamente, você analisa os seus resultados com base na literatura, né? As suas considerações finais, elas estão completas, né? Tudo que se espera das considerações finais de um trabalho, de uma dissertação, você apresenta nas considerações finais e também apresenta o projeto, né, que é o produto, que também
atendendo, assim, completamente o que se espera de uma dissertação no nosso programa de pós-graduação, tá certo? Agora, eu vou pontuar alguns aspectos, né, sendo também sugestões e convites, né, para reflexão sua e do professor Daniel. Então, o primeiro ponto, né, Keila, assim como a professora Marli destacou que o final aqui do seu objetivo geral, essa parte de visando a otimização do processo, não cabe no objetivo, né? Porque é mais aqui um resultado esperado do que realmente um objetivo de pesquisa. Também no objetivo específico B, eu recomendo que você retire uma parte dele. Então, o objetivo específico diz assim: investigar as barreiras no fluxo informacional do processo de monitoramento do PLS. Aí você coloca uma vírgula e continua, como gargalos, redundâncias, integração entre os setores. Isso, na minha concepção, deve sair, até porque quando você diz que vai investigar ou identificar barreiras, já está contemplado. Você vai ver as barreiras que existem. Então, gargalo a gente entende como sinônimo de barreira. Então, todo esse aposto você pode retirar, tá certo? Na minha concepção. Depois, já tem um comentário aqui na página 30, só um pouquinho, em relação ao referencial teórico do seu estudo, né? O referencial teórico bem construído, da solidez ao estudo, só fica aí a consideração de que, eventualmente, você poderia tirar esse título referencial teórico, não é? E já ir de cara com o título da seção específica, com o conteúdo específico. Por quê? A estrutura do trabalho acadêmico, dos relatórios de pesquisa, né, dissertações e teses, ela já é um cânone, ela segue um cânone. Então, após a introdução, a gente já tem um referencial teórico, tá? Então, não precisa ter esse título aí, referencial teórico, mas também não está errado, tá certo? Depois, na página 78, quando você faz de todo o referencial teórico, Keila, eu tenho elogios para fazer e não tenho, assim, nada para comentar agora, né? Só a qualidade mesmo, a pertinência do que você utilizou para fundamentar o seu estudo. Aí, quando você vem aqui na página 78, você apresenta a sua primeira figura, que é a síntese teórico-conceitual, tá bem? E aí, nessa síntese teórico-conceitual, eu sinto falta de você inserir nessa figura, não é? A etapa, você fala aqui de informação, aí você fala coleta, organização, armazenamento, e você esqueceu de inserir aquela etapa central, né, que sustenta todas as outras, que é a identificação das necessidades informacionais. Perdão, você traz isso no seu texto, você reforça a importância dessa etapa, não é? Mas quando você vai sintetizar nessa figura, você não coloca. E aí recomendo que você inclua. Outra ausência que eu senti nessa figura é das barreiras informacionais, tá certo? Também precisa você pontuar aqui as barreiras informacionais. Veja, essas barreiras, elas foram o cerne de um dos seus objetivos, né? Específicos. Então, também eu entendo que nessa síntese aqui, em que você procura realmente representar graficamente os conceitos centrais para o seu estudo, não podem faltar as barreiras, não é? Como esse elemento aí que obstaculiza o fluxo informacional, ok? Bom, na página 79 também é reforçando isso, participação especial aqui da minha gata. Bom, aí depois eu já vou para o percurso metodológico, página 93. Seu percurso metodológico, né? Tudo muito bem descrito, tudo, né, perfeito. Aí, Keila, eu tenho aqui um comentário que é justo depois do quadro 10, né, em que você apresenta as unidades que compõem a comissão gestora do PLS,
Aí você segue, né, na página 93, você segue falando como você selecionou os participantes para o seu estudo. E você dedica um parágrafo, né, para explicar por que que você selecionou 2 participantes da Proplan. E ficou bem fundamentado, sendo que você não tece mais nenhum comentário sobre os outros que você selecionou, tá certo? Então, eu acho que, embora você tenha colocado o quadro, eu acho que aqui na parte mesmo do texto, você precisava esclarecer um pouco mais, inclusive dizer quantas reuniões foram realizadas no período e qual foi a frequência dos sujeitos selecionados, porque você diz assim: a análise das atas permitiu identificar os membros com maior frequência de participação nas reuniões e que, simultaneamente, integram a atual composição da comissão gestora, evidenciando uma trajetória de atuação contínua no processo. Tá bem, eu confio em você, mas eu quero saber quantas reuniões foram realizadas e qual a frequência dos participantes, entende? Para que você diga, participa, e aí você vai fazer a mesma codificação dos participantes, não é? Para dizer, o participante que teve mais frequência participou de 10 reuniões, o que teve menos frequência participou de uma reunião e eu selecionei os participantes que estiveram em pelo menos 6 reuniões, entende? Eu senti falta, Keila, desse dado quantitativo, tá? Porque você disse que fez a triagem a partir da frequência nas reuniões, mas você não indica quantas reuniões foram realizadas no período e qual foi a frequência dessas pessoas que foram selecionadas, me entende? Sim, eu entendo. Só que nesse contexto da comissão, porque assim, eles têm, por exemplo, a Proplan, eles têm um titular e um suplente. Sim. Então, desses 2 foi o que eu acabei selecionando os 2, né? Certo. Eles tanto atendiam ao critério de continuidade quanto envolvimento nas discussões. Aí, na Progesp, eu teria um suplente, um titular e 2 suplentes. Só que aí, devido a, como eu expliquei, eu não consegui selecionar eles. Aí, dentro da infraestrutura. Dentro da infraestrutura, eu tenho 2, 4, 8 pessoas. Sendo que desses 8, o meu critério era pelo menos um representante. Então, daí onde eu vim selecionar a questão da continuidade, né, da atuação, envolvimento nas discussões e pelo menos um representante. Então, dentre a quantidade da unidade, é que eu busquei selecionar pelo menos um. Aí é onde entra os outros 2 critérios, que é a continuidade de atuação e o envolvimento nas discussões. Então, para cada unidade, eu tentei utilizar Então, os Keila, 3 critérios. sim, os critérios, eles me parecem adequados e os critérios me ficaram claros para mim. A minha pergunta para você é assim, é você trazer para mim um dado quantitativo, porque você diz assim, página 93. A análise das atas permitiu identificar os membros com maior frequência de participação em reuniões. Aí eu quero saber quantas reuniões foram, quantas atas foram analisadas, entende? É isso que eu quero, porque você traz critérios consistentes, eu concordo com os critérios que você escolheu, mas eu, enquanto leitora do seu trabalho, e especialmente enquanto examinadora do seu trabalho, eu quero saber quantas atas você analisou, cada ata representa uma reunião, e aí eu quero saber, porque você disse que você selecionou. Eu entendi a questão da representatividade das unidades, mas você diz também que queria ver aquelas pessoas que se envolveram mais no processo. E aí, o critério que você usou para identificar essas pessoas foi a presença dela nas reuniões demonstrada, evidenciada pelas atas. Aí eu preciso saber quantas atas foram essas, tá? Foram E qual foi a 21. frequência dessas pessoas? Oi? Foram 21 aqui no quadro dos documentos que foram analisados, aí eu coloco a quantidade de cada documento. E de atas foram 21. Aí Pronto, aí seria o você caso. precisa dizer isso no texto também, entendeu? E dizer que dessas 21 reuniões,
os participantes que tiveram mais frequência participaram, sei lá, de 10 reuniões, de 12. Eu preciso ter essa quantidade para verificar se eu concordo com você com essa validade, se essas pessoas realmente têm uma frequência alta, entende, Keila? É isso que no seu Uhum. trabalho, eu acho que nesse período que você tem até o depósito final, em alguns momentos eu percebo isso, assim, você foi muito feliz nos quadros, nas figuras que você usou, e você foi tão feliz que eu acho que às vezes faltou você extrair o que você colocou no quadro, na figura, e complementar o texto quando era pertinente, entendeu? Muitas vezes, Keila, na escrita acadêmica, é interessante a redundância, quando é pertinente. Então, não é porque você colocou num quadro em um determinado ponto do trabalho que no momento em que você está descrevendo aquilo, você não deve colocar novamente aquela informação quando ela é necessária para a compreensão, especialmente quando você está descrevendo seu percurso metodológico, porque essas escolhas que você faz, de quem você vai ouvir, elas são determinantes da qualidade dos dados e dos resultados que você obtém, compreende? Então, eu peço que você prime ainda mais por essa descrição, indicando essas quantidades, tá? Foram 21 atas, respectivamente, de 21 reuniões, e os participantes selecionados participaram a partir de 10 reuniões, sei lá. Eu preciso saber disso, tá bem? Aqui, dando continuidade, tem o quadro 11, tem um outro comentário, né, que você traz os participantes selecionados. É um complemento, né, do quadro 10. Aí você fala assim, ó, participantes selecionados conforme vinculação aos critérios adotados. Aí é o que eu fico pedindo para você. Eu quero evidências disso, eu quero também esses parâmetros quantitativos. Né? Você trouxe os critérios, eu estou 100% de acordo com eles, mas eu quero a evidência quantitativa da aplicação desses critérios, que são qualitativos, tá? E aí, outra coisa, Keila, você fez comentário além dos quadros, né, você comentou textualmente a pertinência da escolha dos representantes da Proplan, e aí eu acho que cabe um parágrafo que você diga também a participação dos outros, tá certo? Porque assim, quando a gente coloca um quadro, isso não exime o autor de comentar aquele quadro, entende, Keila? Então, quando você traz o quadro 10 e o quadro 11, alguns aspectos dos quadros, eles são comentados no texto e outros não, entende? Então, é só descrever um pouco mais. Então, da mesma forma que você fez para Proplan, explicando, justificando porque da Proplan são dois e dos outros é apenas um parágrafo em que você diga para compor, né, o grupo, né, dos sujeitos ouvidos nessa pesquisa, também foram ouvidos representantes dessa instituição, conforme quadro 10, quadro 11, entende? É só, vamos dizer assim, da mesma forma que a gente usa quadros e ilustrações para enriquecer o texto, esses quadros, eles também precisam ter a sua descrição, o seu comentário no texto, tá bem? Então, seria isso. Lá em seguida, né, na página 97, você começa a falar, você vai falar da sua pesquisa bibliográfica, Keila, 3.6.2. Aí eu pedi mais descrição sobre a pesquisa bibliográfica, que na verdade você colocou no 3.7.1. E aí eu pensei que seria interessante talvez você juntar, entendeu? Então é uma questão aí mesmo de estrutura, da forma como você dispôs da forma como você descreveu sua pesquisa bibliográfica e você colocou em duas subseções diferentes. Eu acho que para o seu leitor vai ser melhor você reunir tudo sobre pesquisa bibliográfica, deixar numa única subseção. Eu acho que vai propiciar uma leitura mais fluida, tá?
Depois, na página 132, um comentário na figura 7. Só um pouquinho. Aqui. Aí, Keila, tem aqui o seu fluxo informacional no processo de monitoramento e a descrição do fluxo, né? Na página 132. E aí eu achei fantástico, né? Que você apresentou aqui, né? Só que assim, aqui também, Keila, essa figura 132 e também a figura a figura. Não, aqui na figura 8 é outra coisa. Mas na figura 7 da página 132, você fez aqui uma representação de um fluxo, né? E, e é bastante complexo, e eu acho que ficou bacana, porque assim, você colocou os atores, você explicou cada etapa, né? Você colocou as setas indicando como é que a informação flui. Bacana. Qual é a minha recomendação para essa figura 7? Que você também a descreva um pouco melhor textualmente, tá certo? Acrescente um pouco mais um comentário textual. E fiquei pensando, Keila, para você discutir com o Daniel a pertinência de você usar o BPMN tanto para essa figura quanto para o seu modelo. Por quê? Para que você tenha um modelo, né, de descrição do fluxo padronizado. Porque essa sua figura, a gente lê, a gente consegue ler, mas eu acho que ela pode ser complementada por uma outra descrição do fluxo, mais, vamos dizer assim, padronizada, entende? Com um modelo de notação específico para fluxos de processos, não é? Que você consiga ler com mais fluidez, usando uma notação padronizada. Compreende, Keila? Então, fica essa sugestão, tanto para essa figura 7, eu acho que a outra é a 11, se eu não me equivoco, que é quando você já Anota. apresenta o seu modelo, tá certo? Então, não seria retirar essa figura, mas seria acrescentar, tá? Para que o seu leitor ele tivesse as duas versões. Essa representação e uma outra usando o BPMN, ok? Na página 134, você traz uma outra figura bem bacana, que você fala das interações entre os agentes durante uma reunião de monitoramento. E aí você traz os agentes, não é, enumerados até o 16, né? E você mostra, mediante as setas, como se dá a interação entre eles. E nessa figura, você tem também setas, né, na parte externa de cores diferentes. Eu senti falta na figura que você acrescentasse uma legenda explicando qual o significado dessas cores. Quando a gente usa uma figura para representar um processo, para representar um fluxo, para representar a interação entre as pessoas, todos os elementos eles precisam ser descritos a tal ponto que não gerem entendimento divergentes ou entendimentos diversos, entende? Então, eu entendo que você, ao escolher a cor vermelha ou a cor rosa ou a cor verde para essas setas diferentes, você quis representar alguma coisa. E o seu leitor ele precisa ter acesso a essa camada de significado expressa nessas cores, porque eu não consigo compreender olhando para ela. Entende, Keila? Na realidade, o colorido foi só para, na hora que tentasse visualizar a imagem, não ficasse muita cor preta, o risco em cima do outro, e quando a pessoa olhasse, peraí, a 6 falou com. Aí, cruzar, foi mais nesse sentido, da Ah, então foi só visualização, para deixar colorido. para a visualização não ficar muitos traços pretos e a pessoa ter que sair puxando o caminho para saber quem falou com quem. Então, Keila, mas aí eu recomendo que você padronize, porque quando eu vejo setas com cores diferentes, entende?
numa representação, né, de uma interação social, numa reunião que é objeto da sua investigação, eu entendo que se você usa variadas cores para representar as coisas, não é? Todas as setas do centro da figura, elas são pretas. As de fora, não é que você escolheu uma outra cor para colocar todas as setas externas. Você escolheu cores diferentes. Eu entendo que existe intencionalidade no uso das cores. Se não tem, eu acho interessante que você padronize. Se você tem, você precisa colocar a legenda esclarecendo, tá certo? Bom, aqui tem um comentário na página 146. Não, perdão, 142. Aqui. Espera aí só um pouquinho. Sim, é só um comentário, isso vai para você, não precisa eu dizer aqui. São algumas questões, Keila, do texto, algumas questões que eu acho menores, né, que não vale a pena a gente comentar aqui nessa sessão pública, e é só para você, depois rever e fazer algumas correções, tá certo? Então não precisa a gente comentar aqui, não. Bom, aqui chegamos no ponto. Quando você vem falar das barreiras informacionais, tá certo? Deixa eu ver aqui onde é que começa. Só um pouquinho. Você vem falar das barreiras informacionais, página 147, 4.3, barreiras informacionais no processo de monitoramento do PLS e UFRN. Você, na sua fundamentação teórica, você traz um quadro muito bacana, em que você traz várias pesquisas que se debruçaram sobre os fluxos informacionais. Você traz várias formulações de barreiras, né? Você traz várias propostas ali de categorização, de tipificação das barreiras informacionais. Quando você chega na sua análise, né, dos seus dados e que você vai analisar barreiras informacionais, você, curiosamente, decide criar categorias próprias e não utilizar as categorias da literatura. Eu entendo que você percebeu que na literatura são tantas tipologias diferentes, não é, Keila? A gente não tem uma padronização, né? Não, as barreiras informacionais são essas, e todo mundo usa a mesma tipologia, isso não ocorre, né? Vários autores usam tipologias de barreiras informacionais diversas, por quê? Porque dependendo do contexto investigado, as barreiras informacionais são diferentes. Por exemplo, no meu mestrado, eu investiguei interação universidade-empresa, e eu investiguei as barreiras informacionais próprias desse tipo de interação, que é diferente quando eu analiso barreiras informacionais dentro de uma organização do terceiro setor, por exemplo, entende? Como sempre que a gente avalia gestão da informação, gestão do conhecimento, fluxo informacional, a gente tem que considerar o BAR, lembra o contexto? Eu sempre tenho que pensar no contexto em que aquele processo de interação social se dá. Por quê? Porque esse contexto determina como as interações vão se dar. Então, esse contexto, ele precisa ser considerado na hora que eu vou pensar as barreiras. E aí é por isso que na literatura você vai ver tipologias de barreiras diferentes, porque estão sendo investigados contextos de interação social diferentes, tá certo? Aí meu ponto é, você então decidiu criar a sua própria tipologia das barreiras, certo? Para o contexto que você está investigando. Só que aí, Keila, isso acabou sendo, na minha concepção, um tanto problemático. Por quê? Porque quando você cria categorias
para determinar tipologias, a categoria que você cria, ela precisa ser inequívoca. Uma categoria não pode se sobrepor à outra, entende? Eu preciso criar, é como se você criasse gavetinhas, e o que você coloca em cada gaveta, de forma alguma, poderia caber na outra gaveta. Você tem que criar categorias que sejam claras e completas o suficiente para aglutinar uma série de elementos que têm aquela mesma configuração, aquela mesma característica, tá? Então, eu vi que você criou a sua tipologia de barreiras, né, informacionais, e tudo bem. Só que aí você colocou. Eu comecei achando que tudo bem, você criou as categorias, né? Você fez, usou da análise de conteúdo, né, para identificar quais seriam essas categorias. Só que aí, quando você vem falar em, né, essa barreira cultura organizacional, aí eu coloquei assim: cultura organizacional é tão amplo, né, para denominar uma barreira informacional, e você colocou várias coisas nessa caixinha, né, da cultura organizacional. Você falou de ausência de devolutivas, né? Falta de informação sobre as unidades, falta de compartilhamento, tudo bem. Só que aí, depois, você coloca outros elementos que também têm a ver com cultura e que foram associadas a outra tipologia de barreira. Entende, Keila? Então, assim, a minha sugestão para você seria que eu coloquei até assim, ó, já no quadro 20, porque esse comentário, ele vai perpassando várias páginas em que eu fui lendo essa sua análise das barreiras que você identificou. E aí eu fiquei pensando assim, qual foi o critério, né, que você utilizou para nortear a definição das suas barreiras informacionais? Foi a partir da análise do conteúdo que você chegou a essa definição de barreiras, né? Como foi que você chegou a elas, né? Aí eu fui vendo, por exemplo, aqui você colocou uma barreira referente a acesso à informação. Aí você colocou assim: disseminação restrita a iniciativas pontuais, sem estratégia sistemática de sensibilização e engajamento. Aí eu comentei assim: por que isso também não foi considerado como cultura, né? Como uma barreira cultural? Meu ponto é que as categorias escolhidas para englobar as barreiras identificadas, né, precisam ser revistas. E aí eu vou fazendo outros comentários no texto e também nesse quadro, né? Você fala mais à frente quando você vai falar de outra barreira, barreiras tecnológicas, aí você colocou aqui. Inexistência de critério de descarte, gerando acúmulo documental e sobrecarga no armazenamento, né? Esse elemento não me parece que constitui uma barreira tecnológica, entende, Keila? Aí mais adiante, você colocou tempo e obsolescência da informação, né? Aí você colocou ausência de monitoramento contínuo com periodicidade trimestral das reuniões que possibilitam atrasos na detecção de problemas. Aí aqui eu coloquei que a barreira é a falta de monitoramento e não a obsolescência informacional, tá? Então, para sintetizar, Keila, o meu ponto que vai se estendendo em várias páginas, vários comentários em relação a isso, seria sugerir, né, para você e para o professor Daniel, um repensar em função da tipologia das barreiras que foram adotadas, entende? Na minha concepção, tanto os tipos de barreiras que você utilizou, eles precisam ser revistos, porque eles acabam dando margens a eu colocar dentro dessa tipologia elementos que poderiam estar em outras, porque há sobreposições, como também rever o que você coloca em cada barreira. Aí eu fico pensando, Keila, se para facilitar o seu trabalho, não seria o caso de você usar a tipologia das barreiras do VESE,
que é a tipologia citada por vários estudos sobre fluxos, né? Vários autores acabam recorrendo a essa tipologia de barreiras informacionais do VESIG. Então, talvez, se você usar a categoria deles, a tipologia utilizada por eles, e pegar as suas barreiras, as barreiras que você identificou no seu estudo, e encaixar na tipologia que ele propôs, vai ficar mais bacana, porque vai eliminar essa sobreposição, entende? Vai eliminar essa percepção de que isso aqui, que é uma barreira, está na tipologia, está associada a essa tipologia, mas, na verdade, caberia melhor em outra. Eu não sei se eu me fiz entender, Keila. Eu Se compreendi, eu ficou até claro. pensei, quando eu estava analisando as barreiras, justamente dele, mas eu não consegui acesso ao material dele. Eu sempre ia ter que Sim, usar o APUD, porque Freire, sim, Starrett utilizam barreiras dele, e eu não tinha acesso diretamente a dele. Eu não queria usar esse APUD. Tanto é que aí, quando eu fui identificando a barreira, eu buscava trazer um autor que caracterizava o que seria aquela barreira, para tentar fazer esse link com a literatura. Mas eu pensei sim em usar entendi. ele, mas eu não tive acesso ao material. Porque, assim, qual é o problema quando você usa tipologias de barreiras informacionais de autores diferentes? Pelo que eu comentei a princípio, porque a gente pensa em tipologias de barreiras para determinados contextos. Então, quando você pega a tipologia de barreira criada por um e a tipologia de barreira pensada por outro, como eles estão investigando contextos diferentes, quando você aplica isso no seu contexto, essas barreiras meio que uma se sobrepõe à outra e acaba alguns elementos não sendo cobertos, entende, Keila? Entendo sim. E, e veja só, eu realmente estou colocando isso, entendendo que essa análise que você fez, ela é difícil, ela é complexa e ela é desafiadora, tá certo? Então, assim, de fato, é uma contribuição para que o trabalho seja, assim, perfeito do início ao fim, tá certo? Então, em todo o seu trabalho, que a única coisa que eu disse assim, eita, isso aqui merece atenção, foi essa questão das barreiras. E como você está num programa de ciência da informação, isso é um aspecto importante, entendeu? Que você precisa realmente cuidar e deixar isso melhor amarradinho, tá bom? Indo já para encerrar a minha fala, né, aqui no quadro 22, que eu achei um quadro excelente, você procura sintetizar tudo, tá certo? Tudo que você teve em termos de resultados, né, ficou muito bem condensado aqui, em alguns pontos, e especialmente considerando que você é Keila, orientanda de Daniel, eu acho que tem trechos aqui desse quadro que você consegue enxugar ainda mais o texto para deixar o quadro, tipo assim, apenas realmente aquela palavra, aquela frase é essencial. Em alguns pontos desse quadro, eu acho que está muito textual, tá certo? Até porque, como ele é um quadro muito grande, que você traz todos os seus resultados, eu acho que aqui você pode ser aquela objetividade típica do seu orientador, tá bom? E aí, mais uma vez, não é, Keila, dizer aquele mesmo comentário em relação à figura 9, né, que quando você apresenta o seu modelo, e como muito bem disse a professora Marli, né, você apresenta o modelo, então altere realmente seu objetivo geral, aí fica minha sugestão, né, de que você faça uma descrição textual um pouco mais pormenorizada do modelo, aliás, aqui até tem, né, na figura anterior que não está tão bem descrito, e que acrescente uma representação em BPMN, tá certo? No mais, Keila, dizer que as suas considerações, seu produto, tudo ok, e dizer o que eu lhe disse, né? Foi uma grata alegria e satisfação participar dessa linda trajetória acadêmica, dizer da minha alegria de conviver com você, ter tido com você como aluna e de ter tido a grata oportunidade de receber o convite para participar da qualificação e da defesa, viu? Foi um processo memorável o seu aqui no mestrado, já estamos com as portas mais do que abertas para que você volte muito em breve para o nosso doutorado, tá bem?
Muito obrigada a você, a Daniel, e meus sinceros parabéns. Obrigada. Tudo bem. Obrigada, professora Andréia. Eu faço, né, essas últimas palavras da Andréia a minha, né, enquanto coordenadora, né, todo ano temos processo seletivo, e aí com a turma do doutorado, acho que vale, né, continuar essa temática, né, da sustentabilidade informacional. Keila, sobre essa referência, se você quiser me mandar, ou manda para a biblioteca, quem sabe às vezes é um comute, né? Assim, a gente consegue essa referência de alguma outra forma. Mas então, o professor Daniel também já me mandou mensagem aqui, perguntando se está tudo bem. Eu falei que já, né? Estamos aqui no processo ainda. E aí, se você quiser falar suas últimas palavras para o professor Andréia, fica à vontade. Eu, né, não sou a orientadora, estou representando o Daniel, mas eu vou fazer só uma consideração breve, porque Keila foi minha aluna, né? E aí me lembro, né, da disciplina de fundamentos, a Keila sempre muito interessada em ler, né, em trazer esse aporte teórico dos autores da ciência da informação e dos conceitos específicos que ela trabalha no trabalho dela. Então, assim, Keila também destaca aí como uma aluna, né, que fez muito bem, né, esse percurso, como a Andrea comentou. E aí, eu, neste momento, também sou elogios, tá, Keila? Muito bem, então fale aí com a professora Andréia, a gente vai se reunir depois disso numa sala, só a banca, eu vou encerrar a gravação, a gente segue para uma outra sala que eu já criei aqui, eu vou colocar no chat, para a gente deliberar e a gente volta. Mas aí, Keila, é com você agora. Eu até já disse pessoalmente à professora Andréa, né, a imensa gratidão que eu tenho por ela de me proporcionar o primeiro contato com a temática. Ela deu aquele sopro, falei na qualificação e repito aqui, foi ela quem deu aquele sopro da temática de sustentabilidade informacional, que eu confesso que eu não tinha qualquer conhecimento sobre a temática, e quando eu vi, realmente eu mergulhei no assunto para tentar trazer o máximo, tanto é que eu até a gente tem que fazer o artigo, né, para enviar um artigo, então eu tentei, inclusive o artigo, trabalhar nessa temática dos aspectos da sustentabilidade informacional, porque quando eu estava escrevendo o texto, eu senti essa necessidade de me aprofundar, de ter um conhecimento maior sobre práticas, sobre aspectos da sustentabilidade informacional. Então, agradecer, né, pela oportunidade de convívio, pela oportunidade de conhecimento sobre a temática e principalmente pela disponibilidade, né, de estar aqui, de dar as orientações e de trazer todo o olhar, e quem está de fora consegue ver bem melhor do que a gente que está ali imerso no texto, olha e reolha, e quando pensar que não está bom, mas depois fica sempre... E quem tem esse olhar de fora realmente consegue enxergar pontos que para a gente às vezes está muito claro o texto, mas o texto não é da gente, o texto é para as pessoas lerem, né? Então, agradeço pelas contribuições e vou olhar com carinho todas elas. Muito bem, é isso mesmo, né? Um processo. Banca, o link já está no chat, eu vou encerrar a gravação. Aí podem entrar na outra sala, por favor?